Olá, programa Cidadania Consciente, mais uma vez com você, e uma semana especial, a Semana da Pátria. E para a gente fazer uma reflexão local, regional, reflexão de país, de mundo, nós estamos com o professor Rafael Lima. O professor Rafael Lima está no programa pela segunda vez, ele é sociólogo, é professor na Universidade Federal Fluminense, aqui no campus do Aterrado. É um pesquisador de natureza, sobretudo dos aspectos de desenvolvimento econômico, político, regional, e hoje está conosco. Professor, agradeço a presença pela segunda vez no programa. Olá, Zezinho, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com você conversando sobre a nossa região, especificamente sobre Volta Redonda também, sobre os dilemas da nossa cidade. Né? Pois é. Falar em dilema, professor, você esteve aqui em meados de julho, era a emancipação da cidade, aniversário de emancipação política. Agora você volta na Semana da Pátria. Independência, emancipação, isso está conjugado no processo político brasileiro? Ah, sim, totalmente, né? Então, é algo que a gente discute, inclusive, até hoje, né? Pensa o que representa a independência, o que a independência representou para o país, que ela de fato é uma independência em todos os aspectos, econômico, político, cultural, e consequentemente emancipação, né, é algo que está resvalando. E no caso de Volta Redonda, né, que é um município emancipado em 1954, nada mais foi também do que uma independência política em relação à vizinha cidade de Barra Mansa. Uma cidade co-irmã, né? Co-irmã, exatamente, né? Mas nessa linha, se a gente for fazer um recorte, se pensarmos bem, em âmbito local, houve uma mudança de governo, em âmbito estadual, uma mudança também de governo, no âmbito federal, uma mudança de governo. Uhum. Agora, como que associar isso a essa questão da independência política, para melhor servir a comunidade? Essas mudanças no processo democrático, elas têm ajudado? É complicado a gente falar de processo democrático, né, com mudanças com rupturas e transformações tão polêmicas como as que aconteceram, sobretudo no nível federal no país, né? Em tese, a gente imagina que essa independência, essas mudanças, elas tendem a fortalecer o processo democrático, embora o que aconteceu, né, no contexto atual com o governo golpista, né, o que a gente tem não é um processo contrário, de enfraquecimento da democracia, não de fortalecimento da democracia. Bem, agora só que nós temos que fazer esse olhar para a nossa cidade e região. Nós estamos diante de um novo governo, né, que não chegou a um ano ainda, e a grande marca, e às vezes a gente faz um pouco de confusão, é a palavra que surge no cenário político de gestão. E desassocia da questão política. Professor, o senhor como estudioso, ajuda a gente a compreender, porque tem cola gestão e política ou não? Acho que esse é um fenômeno relativamente novo, né, na política brasileira. Não digo relativamente novo em termos de política, né, mas nós tivemos uma eleição recente para prefeito em cidades como Volta Redonda e sobretudo São Paulo, né, em que candidatos que se propunham a oficialmente fazer gestão ou serem administradores conseguiram se eleger, né, com uma proposta política, uma proposta que na verdade queria dizer o seguinte: olha, o que nós precisamos na administração pública é de gestores, pessoas que tenham conhecimento técnico, né, conheçam contabilidade, administração, economia, muito mais do que pessoas que fazem fundamentalmente política. O problema é que, né, a administração pública é política, né, não é só gestão, capacidade técnica. Então, gestão e política, no que tange administração pública, né, tá tudo combinado, né? Política e gestão são dimensões interligadas. Então, é falacioso imaginar que a gestão se separa da política e que você pode fazer uma boa administração só tendo o conhecimento técnico. O tempo todo precisa negociar, ceder, né, a diversos segmentos e grupos de interesse. Pois é. Você falando isso nos remete a fazer, então, olhar aqui para a nossa cidade, você que é um estudioso na questão do desenvolvimento, né,
das marcas de desenvolvimento, até me ocorre, nós conversamos antes, que a questão de falar em desenvolvimento é fazer um olhar até para a questão do PIB, e no cenário macro nacional, o PIB do setor industrial, ele tem uma força importante, mas onde tem mais referência é o crescimento do setor de serviços também, que impactua o PIB. A nossa região, no marco histórico, o setor industrial foi marcante e uma contribuição certamente forte para o PIB. Hoje, o setor de serviço, em Volta Redonda, ele tem uma marca crescente. O setor industrial, ele está perdendo força? O que está acontecendo? Então, a nível nacional, né, nós vivenciamos atualmente um processo de reprimarização da economia, né, com exportação de commodities, soja, minério de ferro, alavancando, né, o PIB e a economia brasileira, né? E, consequentemente, a desindustrialização, né? Então, ou seja, a redução do emprego industrial, a redução de investimentos industriais, a capacidade ociosa aumentando. Mas ocorre por que isso? Por uma dinâmica que ela é natural ou ela tem um gancho político? Em tese ela poderia ser natural se nós acompanharmos o desenvolvimento histórico de países centrais, como os Estados Unidos, que hoje são economias dispostas, voltadas à inovação, produção de conhecimento, universidade e até serviços, né? No seu desenvolvimento a indústria cumpriu um papel que não cumpre mais hoje. Certo. Países como a China, por exemplo, se mantêm cada vez mais vinculados à indústria. O Brasil fica no meio do caminho, porque nem é uma economia que produz conhecimento, inovação, e não atingiu o ápice da sua atividade industrial. Então, no nosso cenário, é falta de política industrial, de visão estratégica, de capacidade de fazer a indústria avançar, né, e contribuir, apesar de todos os problemas que dela decorrentes, como dependendo do setor como siderúrgico, por exemplo, o impacto ambiental. Respondendo, no nosso caso, portanto, é uma falta de projeto de planejamento e a gente se desindustrializa muito prematuramente. Bom, então nós estamos desafiados a fazer um olhar aqui para o setor industrial, no caso a CSN, né, que tem um impacto fortíssimo, e você fazer um desenho que, sobretudo, no impacto do setor de serviço. Quer dizer, o poder público pode provocar diálogo no sentido de valorizar isso, ou de pensar um plano B, que você afirmou nesse programa que 10, 15 anos o setor de siderurgia ele vai cair mesmo. E aí, qual é a saída porque o povo vive, mora aqui e sonha aqui? Exatamente. É um dos dilemas que a administração pública, a Prefeitura de Volta Redonda, precisa enfrentar, né? E não vem fazendo. Então, uma autocrítica, acho que o poder público, em todas as gestões, digamos, dos últimos 20 anos, deveria fazer, né? Não pensar um plano B, não pensar a autonomia da cidade frente aos interesses e às alterações, né, seja de humor ou de conjuntura, da produção siderúrgica vinculada à CSN. Então, sim, os especialistas na área fazem projeções sobre, tanto no contexto de desindustrialização quanto mudança da trajetória do setor siderúrgico. Possivelmente, não sei, né, 15 anos, talvez a gente tenha um cenário diferente em termos de CSN e Volta Redonda. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não aconteça, né? São projeções. Pode ser que um novo alto forno surja em Volta Redonda, ou pode ser que nenhum dos outros altos fornos sejam fechados. A gente fica especulando, né? Mas o fato é que a cidade ela precisa se oxigenar, não depender disso exclusivamente para manter a sua economia. Mas aí você abre uma possibilidade de fazermos um olhar para a cidade e no marco mesmo da CSN, olhar para essa estrutura geográfica que há e discutir questões urbanas, fundiária, mobilidade, e o poder público ele pode mexer com isso. Então, o poder público deve mexer com isso, né? Deve assumir isso como prioridade. Tratar a questão fundiária, tratar a questão de imóveis que pertencem a diversos proprietários, não necessariamente apenas da CSN, que estão desocupados, escritório central, etc. Áreas estratégicas e bem localizadas geograficamente para a cidade, que poderiam dar lugar a moradias,
a escolas, a universidades, ou até empresas também. E eu acho que é uma tarefa que cabe ao poder público, né? Assumir como responsabilidade em termos de planejamento estratégico para o município de Volta Redonda. E você consegue localizar já assim, passos nesse sentido do governo atual? Então, atualmente tem um projeto, né, em curso com a Secretaria de Planejamento, com o IPTU, no sentido de se estabelecer, se aprovar um IPTU progressivo. Acho que é uma medida fundamental para a sobrevivência. Aliás, só para você que nos assiste, só para dar um recorte, na sua sabedoria, né, o IPTU progressivo, parece que ele assusta o agente político, assusta o próprio cidadão. Vai tomar terra de alguém com esse imposto? Não, o objetivo não é, você lendo o projeto direitinho, que é bem esclarecedor, não há nada no sentido nem de aumentar o IPTU para o contribuinte. Não vai, a questão da propriedade, que é privada, não vai tomar, vai garantir, inclusive, uma função para essa terra. Uma função social da terra, né? Então, é isso que está sendo discutido. Olha, se uma gleba de terra ou se um imóvel que pode ser utilizado por uma função social, transformado em escola, por exemplo, uma terra onde podem ser construídas habitações, já que nós temos um déficit habitacional absurdo, por que manter esses ativos, né, esses imóveis, essas propriedades imobilizadas sem utilização, né? Então, se as pessoas não utilizam e preferem continuar pagando IPTU, nada mais justo do que pagarem o que é justo, né, em termos de contribuição. Ou então fazer uma opção, não pode não necessariamente ser utilizado como uma função social, mas pelo menos dar uma finalidade para uma destinação para aquela propriedade. Acho que isso que a gente precisa discutir em Volta Redonda. E nós vamos continuar discutindo. Nós vamos pedir licença, um breve intervalo e nós voltaremos. Uma conversa que está muito interessante, fazendo um olhar para a cidade, mas no aspecto dessa semana que a gente dedica à nossa pátria. Lembrando que esse programa é oferecido pelos Sindicatos Trabalhadores em Construção Civil, através da sua presidência, Sebastião Paulo, que tem garantido que esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras. Um breve intervalo e voltamos já já. Fique ligado, vem aí a quarta festa do trabalhador da construção civil. Associe-se ao seu sindicato e venha fazer parte desta grande festa. Sorteio de 10 poupanças de R$1.000, 10 poupanças de R$2.000, 5 poupanças de R$3.000 e uma poupança de R$5.000. Informações na sede do sindicato no bairro Conforto, em Volta Redonda, ou na subsede do bairro Jardim Tropical, em Resende. Telefones 3348-2508, 3342-2331, 3355-1711. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região. Sebastião Paulo, presidente, e sua diretoria. Programa Cidadania Consciente, hoje conversando com o professor Rafael Lima, que é um estudioso dos assuntos ligados a desenvolvimento, à política local e regional. Professor, nós estávamos falando da questão do plano B, que os agentes políticos precisam ter esse olhar atento para ver os sintomas, sobretudo os gargalos que afetam a cidade. Mas quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de perspectivas, de possibilidade, e a possibilidade de desenvolvimento regional, não tendo o setor industrial com muita força, ela vai ficar em que área especificamente? É complicado, né? Já que o sul fluminense, que é uma mesorregião com muita variedade, muitas variações, né, em termos de atividade econômica. Então, se pegar municípios como Valença, são diferentes de municípios como Volta Redonda, que já tem uma diferença em relação a municípios como Resende, onde a indústria automobilística ela é a mais forte. A nossa região ela é uma região industrial, que tem um histórico de presença do café, de produção leiteira, né, no passado muito importante, mas que até antes do projeto Getúlio Volta Redonda, com as duas siderúrgicas em Barra Mansa, é uma região que vem sendo marcada pela presença industrial. Te respondendo, portanto, acho difícil a gente
fazer uma projeção de um futuro de região que não passe pela indústria, né? A indústria é importante, precisa ser alimentada. Mas, por outro lado, também a prestação de serviços, algo que vem sendo cada vez mais consolidado. Mas você está falando, só cortando, um recorte que precisa ser dado. Nós temos um cenário hoje, o trabalhador que está aqui, naquele que na década de 80 veio para a expansão da usina e acabou ficando, hoje ele fica desempregado ou mesmo aposentado e de alguma forma ele continua prestando um serviço de forma sazonal. Isso tem efeito na economia local? Tem. Então nós temos diversas caracterizações do mercado de trabalho e da economia de Volta Redonda especificamente. A prestação de serviços ela é muito forte, mas é uma economia ainda muito dependente em termos de arrecadação, geração de emprego, da atividade siderúrgica. Então, por exemplo, o que os estudos na historiografia, mesmo na sociologia, apontam a CSN pensada em termos de empregar o fichado, né, o chamado trabalhador fichado, o operário do alforno, da usina. Então, os números vão apontar, em 1989 eram 25 mil pessoas empregadas na CSN. A gente está considerando um universo muito restrito de trabalhadores diretos. Agora nós temos, desde sempre, um universo muito grande de trabalhadores temporários, terceirizados, trabalhadores de manutenção. Então, estudos que eu venho desenvolvendo, orientando, por exemplo, já mostram que desde o processo de construção da usina Presidente Vargas, nós temos uma categoria profissional absolutamente invisível em Volta Redonda, que é os trabalhadores temporários. E que isso tem um impacto na economia local. Que tem, porque são trabalhadores sazonais, né? São trabalhadores, por exemplo, de manutenção de alto forno, que são mobilizados periodicamente. Olha, se a CSN em novembro vai fazer uma manutenção, esses trabalhadores que estão ligados à construção civil são mobilizados, são chamados, são contactados e trabalham durante um mês e recebem durante o mês o que vão receber durante o ano todo, praticamente, né? São trabalhadores que não têm vínculo, não têm trabalho fixo, mas que representam um contingente importante da mão de obra da cidade. Agora, não só esses, mas Volta Redonda sempre foi uma referência assim de formação do campo de aprendizado, de acadêmico dos trabalhadores. Hoje você vê trabalhadores que estão fora dos municípios, ou fora mesmo do estado, e que continuam morando aqui, a sua família continua aqui. Isso tem impacto na economia? Tem também. Então, vou citar um caso emblemático. Trabalhadores de nível de gerência, engenheiros ou operários, né, das montadoras de Resende e Porto Real, e que moram em Volta Redonda. Não, são pessoas que optam por morar em Volta Redonda, por ser uma cidade com infraestrutura, com escolas, com hospitais, né, um centro regional de prestação de serviços. Então são pessoas que trabalham de segunda a sexta nessas montadoras e que residem em Volta Redonda. Então o gasto, né, econômico dessas pessoas praticamente se limita a Volta Redonda. O filho estuda em Volta Redonda, os hospitais, os restaurantes. Então é um perfil de trabalhador que mora, mas não trabalha em Volta Redonda, né? Inclusive trabalhando em siderúrgicas fora da cidade, em Itaguaí, por exemplo. Então a gente vê um deslocamento cotidiano de ônibus de empresa com trabalhadores que residem em Volta Redonda, né? Tem um caráter, não é sazonal, mas é meio pendular, né? Pessoas moram, viram meio uma espécie de cidade dormitório, mas com IDH alto, né? Não é uma cidade dormitório periférica, é um centro regional onde as pessoas residem, mas que não conseguem trabalhar por todas as limitações do mercado de trabalho, mas que tem uma integração regional. Isso é muito importante, é bem interessante, é um fenômeno bem interessante ser estudado. Você falava de movimentações, de mobilidade da pessoa humana, e acaba sendo um tema que é objeto, certamente, do seu olhar, a questão da mobilidade urbana, sobretudo com as exigências legais, e que isso tem que ser política pública. Você percebe se o governo municipal está provocando, está atento a esse fenômeno de fazer correções, de reconstruir trajetos? A gente observa alguns coletivos tentando, né, destacar, né, ou impulsionar o debate sobre mobilidade. A despeito do poder público estar comprando na ideia, que deveria estar comprando, né, é uma discussão que tem que ser feita, né? Então a gente não pode ficar discutindo simplesmente trânsito, simplesmente a possibilidade dos carros, as pessoas se deslocarem em seus automóveis.
transporte público, ciclovia, ciclofaixa. Uma coisa mais ampla. Né? Mais ampla, né? Sustentabilidade, isso tem que estar presente numa discussão sobre cidade, sobre Volta Redonda, né? Menos automóvel, mais transporte público. Isso que tem que ser feito. Ainda falando da nossa cidade, da nossa região, você traçava um olhar assim regional, e a gente sabe que a questão regional também tem que ter um olhar para a saúde. E nós percebemos que nós temos gargalos, né, terríveis no campo da saúde, e temos um hospital regional. Uma política, não sei se você tem estudos, alguma referência, uma política regional de saúde. É possível, porque nós estamos com o hospital travado. Existe um consórcio, né, regional de saúde, eu não sei que pé anda, né, mas a discussão que permeou a construção do consórcio era no sentido de integrar os municípios. O cenário, as pessoas especialistas falam um pouco, Volta Redonda concentra os melhores hospitais, possivelmente públicos e privados da região, e é uma cidade que atrai muita gente de outros municípios por conta dessa prestação de serviços. Isso no âmbito privado é muito bom, porque se você é um médico e tem um consultório, você está atendendo um público variado, de cidades variadas. Mas quando a gente pensa em hospitais públicos, a gente está pensando em sobrecarga desses hospitais. Nós temos 1, 2, 3 hospitais públicos em Volta Redonda, significa que não está atendendo só a população local, mas a população regional. Por isso que se discutir em termos de consórcio é importante. Você conhece alguma experiência de nos seus estudos, alguma cidade que tenha feito um trabalho similar? Em termos de saúde, que você diz? Acho que a gente tem outras experiências de consórcio regional no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo também, nos mais diversos âmbitos, não só na saúde. Acho que é uma discussão importante. Você abandonar o debate local e pensar num debate regional. Isso foi muito feito nos anos 90. Eu queria retomar a questão do Mercovalha. Exatamente. O Mercovalha era um projeto de integração regional que envolvia Volta Redonda, os municípios, sobretudo os municípios que começavam a receber as indústrias automobilísticas, né, no final da década de 90 na região. A ideia era exatamente pensar numa dimensão de desenvolvimento que extrapolasse a esfera local. Mas essa política, né, regional, assim, isso precisa de uma provocação política, né, gente? Exatamente, precisa de provocação política e precisa de afinidade política, sobretudo, né? Tanto que o Mercovalha, ele avançou, ele foi muito inspirado, por exemplo, na experiência do consórcio do ABC Paulista, né? Só que tanto no ABC Paulista quanto no Sul Fluminense, a gente observa empiricamente que essas experiências avançaram porque existia algum grau de afinidade, identidade política, ou seja, eram prefeitos do mesmo partido político, né, ou de partidos políticos coligados, né? Então, a partir do momento que a gente observa prefeituras com partidos políticos oponentes, diferentes, diversos, a coisa degringola, né? Esse é um aspecto. E segundo, a rivalidade regional, porque aqui no Sul Fluminense é muito marcante, né? O município de Volta Redonda disputando com Barra Mansa, com Resende, né, por conta de todas as suas características e trajetórias de formação sociocultural e política. Pois nós estamos conversando sobre Volta Redonda, região, e aí, como você é da academia, e eu também tenho muito apreço à questão da educação, eu gostaria que você falasse um pouco da importância da academia na região e do impacto que ela pode provocar nesse desenvolvimento que a gente quer, de forma sustentável, de forma humanizada. Você já percebe que a academia, sobretudo a UF, que se expandiu aqui, com mais de 10 mil alunos, né? Isso já está impactando a vida da cidade naquilo que ela tem que ser melhor? Eu tenho absoluta certeza disso. Eu costumo dizer que a universidade ela existe para viabilizar sonhos, né? As pessoas poderem acreditar, ter esperança, né? E a universidade serve para isso, né? Formar, qualificar, gerar oportunidades, né? E eu observo que a expansão da UF aqui em Volta Redonda, no Sul Fluminense, e eu estou falando isso com base nas minhas observações do dia a dia, né? De inclusão social, de alunos de diversas faixas de renda, de faixas etárias, de diferentes origens étnico-raciais, que eu observo no cotidiano que estão entendendo
estão experimentando vivência na universidade, entendendo que é possível mudar, avançar, transformar através dessa experiência. Agora, eu sempre sonhei e sonho que a universidade, e você foi um exemplo na sua formação, primeiro que eu lhe conheci, de proximidade com a comunidade. Você percebe que essa estudantada, esses acadêmicos, sobretudo da UF e de outras universidades, Instituto Federal, têm criado essa aproximação com a comunidade? Sim, eu tenho observado, há um esforço, sobretudo aqueles alunos que têm uma trajetória de vida mais marcada pela presença, pelo ativismo, pelo engajamento comunitário, que vem de movimentos sociais ou que vem de experiências comunitárias como o PVC, né, do MEP. Então esses ainda são mais engajados. Mas eu observo que nós temos um perfil de aluno muito diferente, talvez mais politizado, mais democrático, mais respeitador da diversidade em todos os âmbitos, né? Isso é muito bom. Então os alunos e as gerações se modificam, assim como as demandas, as questões também se modificam. E eu observo que a universidade ela precisa estar conectada, casada com a comunidade, senão ela fica uma universidade muito fechada, né? Não é isso. Pois é, nós estamos quase encerrando o programa, ainda quero fazer uma referência aqui dessa presença da universidade num projeto político fantástico que foi a criação da Comissão da Verdade, a criação de um centro de memória dentro da universidade, a criação do centro de memória no BIM, em Barra Mansa, que tem a sua participação no grupo de trabalho. Essa inserção, inclusive na linha de defesa dos direitos humanos, para a gente encerrar, é uma defesa que você faz, mas por que você faz? Faz questão de ressaltar os direitos humanos na sua história, em fazer memória. Falar de direitos humanos não é falar de algo recente, né, ou da defesa dos direitos humanos, né? Historicamente, no mundo do trabalho, por exemplo, a gente precisa ressaltar isso. Ou seja, é um embate frequente, permanente, né, que a gente tem o tempo todo que ressaltar e defender. Né? E no caso do projeto do Centro de Memória, que surgiu muito vinculado à Comissão da Verdade, às violações de direitos humanos cometidas no Batalhão de Infantaria Blindada de Barra Mansa, hoje Parque da Cidade, o nosso compromisso no sentido de resgatar essa memória para que, como a gente costuma ressaltar sempre, essas violações não voltem a acontecer e que essa memória ela não seja esquecida, né? Seja conhecida pelas gerações atuais, contemporâneas, e seja lembrada por quem vivenciou isso no passado. Esse é o nosso compromisso quanto projeto no Centro de Memória. Que beleza. Professor Rafael Lima, sociólogo, professor da Universidade Federal Fluminense, quero agradecer e pela sabedoria e firmeza em ressaltar essa cidadania que deve ser ativa. O programa Cidadania Consciente retorna na próxima quarta-feira. Até lá.